Olá, meu nome é Jennifer, eu sou médica auditora do município de Montes Claros, pós-graduada em auditoria em serviços de saúde. Hoje eu vou falar sobre o fluxo de internação do SUS, a regulação da secretaria e a auditoria médica. Então, falando sobre o fluxo de internação do paciente, esse paciente será atendido em dois caráteres diferentes, que será pela urgência ou pela forma eletiva. Na parte eletiva, esse paciente ele irá procurar a estratégia de saúde da família, será encaminhado à Secretaria de Saúde quando houver necessidade de uma avaliação do especialista, muitas vezes cirurgicamente, ele passará pela consulta W, que é a consulta com o especialista, e esse médico irá solicitar a IH, que é a autorização da internação hospitalar. Então, esse paciente chegará ao hospital eletivamente, né, para ser internado. Outra forma, a forma mais presente no dia a dia do pronto-socorro, vai ser o encaminhamento do paciente, que poderá ser feito pela estratégia de saúde da família, demanda espontânea, uma transferência pela central de leitos estadual ou pelo SAMU. O SAMU, o médico do SAMU, ele é uma autoridade sanitária e ele poderá encaminhar o paciente de acordo com a necessidade, a referência, a forma mais adequada que aquele paciente precisa de atendimento. Ele tem o poder da vaga zero, que é quando ele encaminha esse paciente sem necessidade de passar pela central de leitos estadual, e ele é regido pela portaria 2048. Então, essas são as formas mais comuns desse paciente procurar o serviço de urgência. Então, sendo a urgência ou a forma eletiva, esse paciente será internado e o médico assistente irá fazer o cadastramento, né, do paciente pela AIH, que é a autorização da internação hospitalar. Quando ele preenche esse documento, a parte administrativa do hospital irá lançar esse laudo no SUSFácil, que será avaliado pelo médico autorizador, que irá autorizar a internação desse paciente. Aqui tem o laudo da IH, né? Esse documento que o médico assistente irá preencher. Então, ele coloca aqui o nome do paciente, a identificação, né, com os dados pessoais. Ele coloca o motivo da internação, a história clínica, né, a anamnese. Coloca a justificativa da necessidade de internação desse paciente. E é importantíssimo que o médico ele faça esse preenchimento de forma mais completa possível. Lembrando que o prontuário ele é um documento do paciente, então o médico deve preencher de forma legível, né, que qualquer pessoa consiga ler esse documento. E é uma forma de proteção do médico também, porque se ele não escreveu, é porque não foi feito, né? Então, a forma de estar registrado da forma mais correta possível esse documento, que é o laudo de internação do paciente. Eu dividi a IH aqui porque ficaria muito grande na imagem. Aqui é continuando o mesmo documento. Ele vai colocar as provas, o exame físico, diagnóstico e o CID. Ele vai colocar também o código do procedimento que ele precisa da internação desse paciente, né? E deve ser assinado e carimbado, né, pelo médico durante esse processo de internação, porque esse documento é que será lançado no SUSFácil e será avaliado pelo médico autorizador. Sobre o CID, ele é importante, né? A gente tem o CID principal, que vai ser o motivo que levou o paciente a ser internado. Nós devemos ter cuidado com o CID que
como eu citei lá na IH, é a ação executada pela profissional. Vai poder ser clínico, cirúrgico, diagnóstico e terapêutico. É o código, né, do procedimento da internação. E aí ele vai ser esse procedimento, ele já vai estar incluindo os gastos que esse paciente vai gerar naquela internação e podendo ser agregado outros valores de acordo com os procedimentos que ele vai precisar. São procedimentos secundários também. Esses códigos de procedimento, existe uma tabela para o médico poder fazer sua pesquisa, né? Então, esses códigos não surgem do nada. Existe uma tabela do SUS que chama SIGTAP. É possível encontrá-la no navegador. Então, você vai procurar por SIGTAP, né? E aí você acessa a tabela para você descobrir qual o código necessário para realizar o procedimento do paciente, né? Essa tabela, você vai poder procurar por nome, se o código já existe, e nela você vai ter todas as informações sobre aquele procedimento, né? Então aqui na tabela do SIGTAP, depois que eu cadastrei esse paciente e fiz a internação, esse laudo vai ser gerado no SUS Fácil. Então essa aqui é a imagem do SUS Fácil. Ela tem essa carinha aqui, a gente consegue procurar também no navegador do SUS Fácil. E aí quem tiver o acesso, né, na maioria das internações vai ser um secretário, um administrativo, ele vai lançar essa internação no site do SUS Fácil, né? E aí será avaliada essa internação pelo médico autorizador. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem como é que ela aparece, né? O laudo. Então tem aqui o nome do paciente, nome da mãe. Aqui a gente vai colocar o procedimento, né? Então lá o código, esse procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus. Então, aqui, esse código eu encontrei ele na tabela SIGTAP, né? A paciente estava com coronavírus. Então, eu posso pesquisar lá na tabela o nome coronavírus e ele vai me mostrar todos os códigos que são possíveis para poder para realizar durante a internação daquele paciente. Então, aqui continuando o laudo, né? Ele vai ter aqui a clínica. Aqui a situação, estava internação aguardando autorização, né? Aí tem a história clínica aqui do paciente. Então essa é a carinha do SUS Fácil. Aqui quando tem a internação, a autorização final, ele gera um extrato com suscitamente os dados, nome do paciente, o código que foi solicitado, né? Profissional autorizador. Então vai ter essas informações. Outro dado importante que o médico assistente deve estar atento é o motivo da alta do paciente, porque esses dados, depois que são cadastrados, eles não podem ser modificados. Então, isso tudo são informações epidemiológicas que não podem ser alterados depois que o prontuário do paciente é fechado para faturamento, né? Então, o motivo da alta pode ser uma alta clínica, né? Quando o paciente foi curado. A alta voluntária é aquele paciente que não quer ficar internado, porém o médico não concorda com a alta, né? Então, tem essa opção. Evasão, quando o paciente foge. O óbito, né? Motivo por óbito. Permanência, quando esse paciente vai precisar passar por outro procedimento. Então, vai ser aberto uma outra IH, que a gente vai chamar de AIH subsequente durante a internação. Retorno, quando o paciente recebeu alta, mas o médico pede para ele voltar daqui, né, em 24 horas, 48 horas. E transferência, quando esse paciente vai ir de um hospital para outro. Então, isso também é um motivo de alta. E o que compete à auditoria? A auditoria, a função dela é verificar se o que foi solicitado foi realizado de forma adequada e se a assistência do paciente
está sendo feito da melhor forma possível, se aqueles recursos que foram solicitados estão sendo usados, né, de forma correta, né? Então, é um conjunto de técnicas que visa verificar as estruturas, os processos, os resultados e a aplicação dos recursos financeiros, mediante a confrontação entre a situação encontrada e os determinados critérios técnicos, operacionais e legais, procedendo ao exame especializado de controle de busca da melhor aplicação dos recursos, visando evitar e corrigir desperdícios, irregularidades, negligências e omissões. Então, a auditoria ela tem a função ampla de avaliar como que foi todo aquele processo, desde o primeiro atendimento, a internação, a assistência prestada de toda a equipe, né? E se os recursos foram usados da forma correta. Por que nós vamos auditar o SUS? Conforme a Lei 8080, né, a Lei Orgânica, o Ministério da Saúde, ele fala que vai acompanhar, através do sistema de auditoria, a aplicação dos recursos repassados aos estados e municípios, né? E com a constatada malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Então, já conforme a parte federal, a necessidade da auditoria do SUS. E em 6 de junho de 2023, então bem recente, houve a aprovação da Lei 5.560, que forma o componente de auditoria municipal. Então, hoje o município de Montes Claros, ele tem um componente de auditoria formado por vários profissionais da área da saúde, que irão fazer essa avaliação do atendimento e dos recursos usados, né, de forma mais adequada para o atendimento dos pacientes dentro do município de Montes Claros, né? Então, ficou instituído o componente municipal, que é indispensável ao bom andamento das atividades, do controle interno e da qualificação da atenção na rede pública. E é importante, né, na verdade já é uma solicitação do Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Auditoria, que compete que todos os municípios tenham o seu componente para poder avaliar o atendimento e a prestação de serviço aos pacientes usuários do SUS. Aqui estão minhas referências, as leis, o manual de informação hospitalar, né, do Ministério da Saúde, que vai falar sobre esses procedimentos na internação do paciente. E caso vocês tenham alguma dúvida ou demanda em relação à parte da auditoria, nós temos os canais de atendimento, né? Tem o e-mail da auditoria@montesclarosmg.gov.br, auditoriamoc.sms@gmail.com e o meu e-mail pessoal também, caso vocês tenham alguma necessidade, alguma dúvida, pode me encaminhar que eu vou ajudá-los da melhor forma possível e estou à disposição. Obrigada.